cidadão, olá servidor público. Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público. Vamos lá! Sejam bem-vindas e bem-vindos à Assembleia Legislativa de São Paulo, ao Parlamento Paulista. Nós estamos no plenário José Bonifácio e vamos iniciar a nossa audiência pública em apoio à greve dos servidores e servidoras do Judiciário, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É muito importante a participação de vocês, sugestões, considerações sobre a greve, críticas, enfim, aqui é uma audiência livre, pública, livre, onde todas as pessoas terão o direito de se manifestar. E ela é mais um instrumento, mais uma ferramenta na luta de fortalecimento da campanha salarial dos servidores e servidoras do TJ, mas também é um instrumento para dar visibilidade, para que a sociedade saiba o que está acontecendo no Tribunal de Justiça. A nossa audiência está sendo televisionada aqui pela Rede Alesp de televisão, que é a rede pública aqui da TV Assembleia. Então é muito importante a gente falar para o público externo, para que a população saiba de todas as dificuldades que os servidores têm, os baixíssimos salários, salários arrochados, defasados, a questão da luta que vocês estão travando, que é uma luta também primordial, que é a implantação do nível superior para os escreventes técnicos do Judiciário. Como nós já conquistamos essa vitória aqui na Alesp para os oficiais de justiça, alguns anos atrás, através de muita mobilização e de muita luta, eu tenho certeza que vocês vão conseguir também a implantação do nível superior para os escreventes, porque vocês já colocaram em curso essa luta. Esse processo já foi detonado e, em algum momento, eu tenho certeza que ele será vitorioso. E outras questões gravíssimas também, sobre o orçamento do TJ. Nós estamos aqui com o orçamento atualizado do Tribunal de Justiça, que já passa de 19 bilhões de reais. Teve um aumento aí no processo da sua aprovação do ano passado até agora, houve um aumento, era acho que 18 bilhões, já teve uma suplementação, nós já temos 19 bilhões de reais, é o maior orçamento da história do Tribunal de Justiça. E a nossa luta, é lógico, é disputar esse orçamento para os servidores, porque é um orçamento robusto, uma parte tem que ser canalizada para a valorização salarial e funcional e da melhoria das condições de trabalho de todos os servidores e servidoras. Isso aí não há dúvidas para nós, então tem que fazer essa disputa e a gente faz uma disputa mais geral aqui na Alesp, que é aumentar esse orçamento, porque nós sabemos que ele é insuficiente para dar conta de toda a máquina do judiciário estadual. Tanto é que, quando o Tribunal de Justiça encaminha anualmente o orçamento para o governador, para a Casa Civil corta pela metade, na verdade. Então, tem uma perda aí. Mas, anualmente, nós apresentamos emendas para que ele seja aumentado. E vocês estão vindo aqui num momento oportuno, porque, nesse exato momento, a Assembleia Legislativa começa a debater a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai definir o orçamento para 2026. E nós já apresentamos emendas, quero que vocês saibam disso, nós já apresentamos emendas aumentando o orçamento, reservando recursos já para o pagamento do nível superior, porque o TJ sempre fala, não tem dinheiro. O presidente do TJ já anunciou publicamente que tem interesse na implantação do nível superior, mas ele fala que a questão é o recurso. Então, nós estamos aqui dando recurso, através de emenda na LDO e na lei orçamentária no final do ano. Então, nós queremos aqui convidar o presidente do Tribunal de Justiça e todos os desembargadores e juízes para que eles pressionem tanto o Poder Executivo como a Assembleia Legislativa a aprovar as emendas, reservando o orçamento para a implantação do nível superior e também para os reajustes salariais, para a valorização salarial dos servidores e servidoras. Todas essas emendas são apresentadas
anualmente, tanto na LDO como também na LO. Agora, eu tenho aqui desafiado, no bom sentido, o Tribunal de Justiça para que o presidente do TJ use seu peso político para pressionar a Alesp e também o Poder Executivo. Então, essa é a nossa luta, pessoal. Tá? Disputar o orçamento lá dos 19 bilhões para dar o reajuste, né, e atender todas as reivindicações de vocês, e aqui na Alesp aumentar ainda mais o orçamento e carimbar o orçamento na LDO e na lei orçamentária para que isso ocorra. Olá, pessoal. A gente fica feliz em ver todo mundo aqui na luta, porque é uma luta muito importante para cada um de nós que está aqui presente. Não é a primeira greve que se faz no Tribunal de Justiça, eu devo ter participado de umas 4, né? Agora, nunca uma greve aconteceu com o escândalo que hoje está acontecendo no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então, precisamos que essa greve nossa seja também uma denúncia do que está acontecendo, não é? Dá para explicar a questão, não é? Hoje, os desembargadores recebem, em média, está no Diário Oficial, então não precisa achar que a gente está inventando alguma coisa, né? Em média, R$150 mil por mês. Por mês. No final deste ano, no final do ano passado, início deste ano, os desembargadores receberam uma enormidade de atrasados. Muito dinheiro de atrasados. Não vou dizer o nome, mas um deles, por exemplo, recebeu em dezembro R$1.300.000 no mês, fora o salário. Fora o salário. E aí vem a pergunta, ora, mas não tem dinheiro? Não tem dinheiro para dar uma reposição de 30%? De onde saiu o dinheiro? É o que nós vamos querer na mesa de negociação. A mesa de negociação para nós vai ser isto. Senhores juízes, auxiliares da presidência, o dinheiro para pagar tudo isso que foi pago saiu da folha de pagamento? Porque não tem uma divisão, né, deputado? É tudo junto. Salários, seja desembargador e seja servidor, sai num único momento, numa única cláusula lá, não é verdade? E nós precisamos saber como é que isso funciona. Com certeza não foi. Apesar dos milhões, não foi. Então foi de onde? De onde veio o dinheiro? Nós temos algumas questões para discutir sobre isso. Uma delas é do fundo de despesa, não é? O fundo de despesa como pode pagar indenizações, tudo isso está entrando como indenização. Ou mais ainda, vocês sabem quem aqui tem precatório alimentar para receber? Então, vocês sabem que o precatório alimentar está atrasadérrimo, né? Tem gente que está esperando mais de 20, 30 anos para receber o seu precatório. Já tem mais de 100 mil servidores que morreram sem receber em vida o precatório. Sabem quanto tem depositado no Banco do Brasil? Isso está nos jornais. Para pagar precatório? 10 bilhões de reais. Mas o que está fazendo os 10 bilhões de reais no Banco do Brasil se tem tanta gente precisando receber precatório? O presidente declarou, acho que até aqui na Assembleia, né, deputado? Que ele não tem funcionário suficiente para executar os pagamentos dos precatórios. Como é que é? Como é que é? E como é que fica esse dinheiro? Ah, lá no Banco do Brasil? Me parece que o SPRID é metade para o Banco do Brasil, metade para o Tribunal de Justiça, que vai para as despesas do tribunal. Entre as despesas entrou alguma coisa para pagar aqueles atrasados do juiz, aqueles aumentos do juiz, e por que não para nós? Porque o direito é só de um lado e não é do outro. Então a nossa greve tem que se basear nisso, gente. Quem está com medo de sair de greve, nossos colegas estão com medo de sair de greve, com medo por quê? Entendeu? Greve é um direito, o deputado acabou de falar, não é? Está na nossa Constituição. O Brasil também, acho que durante a presidente Dilma, assinou a Convenção 151 da OIT. Nós participamos no início do governo Lula, eu participei pessoalmente pela nossa central pública, Central do Servidor, de uma discussão sobre
a 151 da OIT. O projeto já está com o presidente Lula, só não põe no Congresso em votação, porque esse Congresso ia derrubar esse projeto. Mas está lá o direito de fazer greve. Sabe o judiciário, qual era o direito de fazer greve do judiciário que nós discutimos nesse projeto? Porque o governo queria 60% trabalhando, 40% em greve. Nós conseguimos, no judiciário, colocar que as entidades definem o que é necessário em respeito à vida. É a vida que nós vamos respeitar. E descobrimos que no judiciário, está aí a Marie Claire, que trabalha aí com adolescentes, não é? O problema nosso é adolescentes, violência contra a mulher, mandado de segurança, alvará de soltura, mandado de prisão. Sabe quanto que isso tem de funcionários? 20%. Então, 80% do tribunal pode ir para a rua, legalmente, amparado na Constituição. E outra coisa que a 151 diz é o seguinte, colocado mesa de negociação, se o poder não atende e não marca a mesa de negociação, o direito à greve é legal. Convenção 151 da OIT. Nós vamos brigar com quem? Entendeu? Com aqueles que não entendem isso. Aliás, quem estava numa reunião das entidades foi muito interessante como o tribunal se referiu a nós. Ora, falando sobre mesa de negociação, ele achou que, estando lá no plenário, com eles numa parte mais alta, a mesa de negociação estava acontecendo. Mentira! Eles estavam, só falando para a gente não tinha nem poder de dialogar o que a gente queria. Aí ele falou, mas precisa mesa de negociação, presidente. Ah, bom, mas se quiser uma mesa, é só pôr uma mesa de madeira aqui no meio. Ou seja, tirando uma gozação em cima das entidades. Entendeu? Então, gente, acho que eu falei demais, mas o que eu penso agora na mesa de negociação é o seguinte, ponto número 1, é reposição salarial. Ponto número 2, é o nível superior para o escrevente. E não adianta marcar que começa agora e termina em dezembro. Nós queremos um calendário de reuniões. A deputada conhece bem como é que funciona essa questão de calendário, né, deputada, em Brasília. Nós queremos um calendário de reuniões. Um calendário assim, vamos ter toda semana reunião de mesa de negociação? A cada 15 dias? Porque nós temos que resolver isso num prazo curtíssimo. Curtíssimo. Ou a greve vai se estender definitivamente em todo o estado de São Paulo. Era isso, obrigado. Essa greve ela está sendo ampliada aos poucos, porque existe realmente uma falta de cultura de greve e uma falta de cultura sindical na nossa categoria, porque nós ficamos basicamente mais de 15 anos, a última greve foi em 2010, 15 anos sem greve. Então, muita gente nova entrou no tribunal, muitos colegas novos que nunca participaram de greve nenhuma, ficam em dúvida o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o estágio probatório, se pode participar ou não. São dúvidas assim muito justas, né? Porque é a preocupação de que vai ter uma garantia de fazer greve, é um direito, como o Gozzi falou, o Janazzi falou, mas o pessoal tem essa dúvida, porque o tribunal, a gente não sabe exatamente o que o tribunal pode fazer, às vezes a gente fica em dúvida da transparência do tribunal. No entanto, nessa questão de greve, o tribunal, em 2023, nós fizemos um dia de paralisação e o tribunal reconheceu o direito de paralisação daquele dia e criou um código, na época, o Código 218, que é falta paralisação justificada com compensação futura. Então, o tribunal reconheceu a Lei 7783/89, que é a lei de greve. E isso foi importante. Nessa greve agora iniciada, nós estamos no 4º dia de greve, o tribunal também já lançou um código de greve, que é o 690, reconhecendo a greve. A gente sabe exatamente que todos têm direito a fazer greve. Estágio probatório não tem problema, por quê? Porque quando ocorre a greve, o contrato de trabalho é suspenso. Então, o tribunal não pode punir, não pode fazer nada contra o grevista, esteja em estágio probatório ou não. A única coisa que o tribunal pode fazer é descontar o dia que cada um de nós não trabalhou, né? Que depois a gente
faz uma negociação e compensa esse dia, como tem acontecido nas greves anteriores. Eu acho que nós temos algumas coisas para pensar um pouquinho hoje. Acho que temos que aproveitar essas oportunidades que nós temos de estar junto, para a gente refletir e ver os caminhos que a gente precisa. Eu acho que a fala do Góes e do Milito, e é o pensamento de cada um e cada uma que está aqui, que se não tivermos unidos e na luta, a gente pode ir para casa ficar chorando. Ai, porque eu vou no mercado e compro 25% a menos, vou no posto de gasolina e coloco 25% a menos de combustível, ou na farmácia, né? ou na manicure, ou na academia, ou na escola dos filhos, ou no plano de saúde. Cada coisa que você for fazer, você tem no seu salário 25% a menos do que aquilo que é o seu direito. Não é nem o que nós merecemos, viu, gente? Porque nós merecemos o triplo do que nós ganhamos. Mas nós temos o direito de, no nosso olerite, no começo de cada mês, ter 25% a mais, porque isso é o salário que foi corroído pela inflação. Ninguém aqui está dizendo em reajuste, em aumento de salário. Eu só preciso colocar no meu olerite, e de cada um e cada uma que trabalha no tribunal, aquilo que está faltando, que é 25%. Nós estamos já nessa conversa há alguns anos, dizendo, olha, se você acha que está bom assim, vai para casa, vai dormir, continua trabalhando, produzindo, com o chefe te cobrando meta dia e noite, continua mandando processo para assistente social às 11 horas, à meia-noite, ou no dia 1º de janeiro, ou no Natal, porque você tem que cumprir metas, e as babacas aqui recebendo e olhando, falando, opa, como que alguém me manda um processo para eu tomar ciência e começar a fazer um estudo social e psicológico às 11h30 da noite, gente? Essa audiência pública é muito importante, porque traz para cá, para dentro da Assembleia Legislativa, onde está sendo e vai ser discutido o orçamento do Estado de São Paulo, o Estado mais rico da Federação, e é impensável, né, que a gente viva nessa situação. O Estado mais rico com os servidores mais mal remunerados do Estado, do Brasil. Né? É inadmissível isso. Eu sou servidor público, estou na Câmara Municipal como vereador, e aqui, como vocês, a deputada também é servidora pública, o deputado também, nosso lugar é, junto com os servidores, é na luta, é na rua. Nós acabamos de sair de uma greve na Prefeitura de São Paulo, uma greve em condições assim bem difíceis, uma greve de mobilização difícil. Lá, a gente vive no maior município do país, e lá, 126 bilhões de orçamento, e o prefeito quis dar só 2,6%, metade da correção inflacionária. E pior do que isso, não é só nem o salário, essas são as condições de trabalho dos servidores públicos, principalmente dos profissionais da educação. E lá, o deputado Carlos Janazzi, a deputada Luciane Cavalcante acompanharam bem, o Góes também acompanhou, parlamentares no plenário, na tribuna da Câmara Municipal, falando que professoras que estão na frente da Câmara Municipal, na frente da Prefeitura fazendo greve, são vagabundos. O Góes acabou de dizer aqui, o Milito, o deputado também acabou de dizer, a greve é um direito constitucional, é sagrado, ninguém nos tira isso. Ninguém tira isso. Então, os servidores que estão ingressando agora, estão no estágio probatório, ou os que não estão no estágio probatório, tem que ter a mobilização. A Maria Claire falou que tem que sair mesmo, sair do home office, vir para a rua, a gente tem que fazer greve, é um direito nosso constitucional. E esses parlamentares na Câmara Municipal que ofenderam, xingaram os servidores, professores, vão responder, porque a deputada Luciane Cavalcante, junto com o deputado Carlos Janazzi, nosso mandato também, nós acionamos o Ministério Público, porque essas pessoas, esses parlamentares, eles vão ter que responder, porque o servidor público é um servidor, é um trabalhador que está lá na frente,
na execução das políticas públicas. Essa faixa aqui que vocês têm, ela é perfeita. Sem servidor não se tem justiça nesse país. E são vocês que tocam o poder judiciário e merecem ser valorizados, e é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui também para se solidarizar com essa luta de vocês, colocar a Câmara Municipal nessa luta. Eu vou propor lá uma moção de apoio à greve do TJ, porque também a Câmara Municipal, as políticas públicas do município são afetadas com a greve, porque nós acionamos, nós cobramos, nós acionamos o judiciário por falta de políticas públicas por parte do prefeito aqui na cidade de São Paulo, e sem o judiciário parado, essas políticas não são efetivadas. Então, a Câmara Municipal, sim, a maior Câmara do nosso país, vai entrar nessa luta com essa moção também de apoio, por isso nós estamos aqui. Estou como servidor público, como vereador e representante da Câmara Municipal, nessa solidariedade na luta com vocês nessa greve. Então, conte com o nosso total apoio também. Gente, boa tarde para todo mundo. Quero cumprimentar aqui na pessoa do deputado Carlos Janaz, essa mesa potente, que estou junto dos meus pares, cumprimentar cada servidor em luta. Eu que vim da educação, na minha jornada no chão da escola, participei de mais de 20 greves, toda a minha trajetória. Sei da importância desse instrumento tão valioso da classe trabalhadora e também sei das dificuldades que se impõem nesse caminho. Então, eu quero dizer que é uma alegria a resistência que os servidores e as servidoras do Judiciário demonstram com a resposta assertiva à intransigência de negociação do presidente do TJ, a deflagração do movimento grevista. Não tem outra forma da gente evoluir nessa quadra histórica que a gente está. A gente atravessa um período muito difícil, um período que não é só aqui, no estado de São Paulo, não é só na América, é no mundo inteiro, de ataques aos direitos dos trabalhadores, ataques de diferentes ordens. E nós, servidores públicos, a gente ainda tem uma outra questão, porque a nossa função, dentro da concepção da Constituição de 88, o nosso trabalho ele está ligado a uma ideia de Estado democrático de direito. Quando a gente fragiliza o servidor público, a gente fragiliza a democracia. Então, o nosso compromisso com o nosso povo, com os direitos fundamentais, nesse sentido, é ainda maior. Então, toda vez que a gente se insurge em defesa de valorização, de carreira, de justiça, de condições de trabalho, de condições de vida além do trabalho, a gente está defendendo também uma ideia de Estado, de sociedade. Por isso que é tão importante esse movimento de vocês. Lembrando que vocês estão num enfrentamento com o Tribunal de Justiça de São Paulo, o tribunal mais poderoso do nosso país. Não é pouca coisa o que vocês estão fazendo. Então, só de vocês se insurgirem, não aceitarem, estarem aqui hoje, já é o quarto dia de movimento. Na sexta-feira, eu estive em Piraju, no fórum de lá, junto com vários colegas de vocês que também estão em greve. Então, a gente está percebendo que esse movimento, ele também está sendo engendrado nos interiores, nas cidades fora daqui de São Paulo. Isso é muito importante, porque isso também é pedagógico. O que acontece aqui em São Paulo vira parâmetro para o resto do Brasil e da América Latina. Por isso que é tão importante a gente estar aqui hoje, discutindo os rumos dessa greve, a gente se fortalecendo, a gente não abaixando a cabeça para ameaças, porque sempre vem as ameaças, né? O Brasil, casa grande, gente. Casa grande, o Brasil a gente já sabe como é que funciona, a nossa elite. E essa elite, quando a gente fala que o Brasil é operado pelo machismo, pelo racismo, pelo classismo, é que isso está em todas as estruturas, está no TJ também.
Por isso que parece para eles tão natural, igual essa aqui, ó, 1.488% para os desembarcadores e para os servidores, menos 30% em 5 anos. Para eles, isso se dá de forma natural porque dialoga com essa estrutura de poder. Dialoga. E o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo aqui, vai de frente. É para desmontar, é para desmistificar, é para jogar luz, é para fazer o debate, é para explicar para a população que, sim, se tem essa elite, que é uma elite que dialoga com as outras elites da Casa Grande do nosso país, que tem tantos penduricalhos, tantos, e os penduricalhos deles é tão eficiente que alcança os aposentados e pensionistas. É a única categoria, porque dos demais a gente está enfrentando lá a batalha no STF, que é inconstitucional a gente fazer o confisco abaixo do teto do INSS. Tem decisões internacionais sobre isso, da Corte Interamericana, e os ministros não se sentem constrangidos. E dizer que, não, tem uma aparente constitucionalidade. Não tem constrangimento. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Um programa que traz para você, servidor público, para você, cidadão, informações sobre cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.